Então vamos lá, lei número 31, controle as opções. Eu primeiro preciso dizer pra você que essa daqui é uma das leis mais sensacionais que você vai ver e ela é muito bem aplicada em filmes e séries de pessoas com grande poder. E antes de mais nada, se você é um irmão raiz, você já vai deixando o likezinho aqui na confiança, mas se você ainda não esteve nesse canal em nenhum momento, então calma, segura esse like e se esse vídeo te agregar em alguma coisa, ele vai te agregar, você vai deixar o likezinho aqui pra me ajudar, porque nós estamos em uma relação em que eu te ajudo e você me ajuda também, né? Então, lei 31, por que controlar as opções é um poder oculto? Porque literalmente você vai dar as cartas que você quer, todas as cartas vão te beneficiar e você vai ser beneficiado de qualquer maneira. Então é um poder oculto porque você jamais vai contar para aquela pessoa que você sempre ia sair beneficiado. Só que é muito importante também que você entenda o outro lado do poder oculto. Você tem que entender quando as pessoas usam isso contra você. Porque aí quando elas usam isso contra você, aí você já sabe que você pode cair num tipo de enrascada ou que você pode querer dar um jeito de sair disso daqui, beleza? Então presta bastante atenção, tá? Ninguém nunca vai te contar que ele tá dando as opções para você. Ninguém nunca vai te contar que você está em desvantagem. Então isso daqui é muito importante você entender. Essa troca de relação. Por quê? Porque é literalmente uma das leis mais ocultas que existem. E é uma importante estratégia de negociação. Se você olhar filmes e séries, você vai perceber que o cara protagonista, principalmente da série, ele dá várias opções para a pessoa, uma opção A ou uma opção B. E aí, dentro das opções que ele dá, independentemente de qual opção a pessoa escolha, a opção que ela vai escolher sempre vai beneficiar essa pessoa. Ou em uma outra posição, né, ele dá uma opção tão descaradamente mais óbvia, que seria no caso a opção A, que essa pessoa ela tende a escolher a opção e assim ele consegue ganhar. Existe um filme que, se eu não me engano, ele tem o Will Smith nesse filme, em que eles são grandes golpistas, né? Eu não lembro o nome do filme, deixa eu dar uma procurada aqui. Eu achei aqui, o filme chama Golpe Duplo e ele foi lançado em 2015. E esse filme ele chega a ser sensacional num desses momentos aqui de controlar as opções. Por quê? Porque ele traz uma ideia de que existem duas pessoas competindo, só que uma tá sempre perdendo. E essa pessoa que tá ganhando, ela tá sempre em êxtase. Ela acredita que vai ganhar pra sempre. Até que chega um momento em que essa pessoa que está perdendo, ela dá um último golpe. Ele dá a opção para aquela pessoa que estava vencendo, e aí para aquela pessoa que estava vencendo, a única razão, a única opção óbvia era a letra A. E eu não posso contar para vocês o porquê que isso acontece, não posso contar para vocês porque são spoiler. Então eu recomendo, é um filme muito bom, ele chama Golpe Duplo, e você vai entender o porquê que é extremamente interessante a forma como a pessoa, no caso o protagonista Will Smith, conseguiu conduzir aquela pessoa que estava vencendo, que era um ricaço, a escolher a opção número A, que eles queriam que ele escolhesse desde o começo, beleza? Então, controlar as opções é um importante gatilho psicológico. E aí, o livro 48 Leis do Poder traz pra gente a história da Ninon de Lenclos. Eu não sei se é assim que se fala, né? Mas a grande ideia, na lei número 31, é a seguinte. Essa moça, ela era uma cortesã. Então, literalmente, ela teria que supostamente servir aos seus clientes. Só que ela adotou uma estratégia diferente das outras cortesãs da época dela. Se eu não me engano, ela era da França. E aí, o que ela fez? Ela adotou um sistema em que ela tinha Payeur, Marty e Favori. Eu acho que é assim que fala, né? Então ela tinha essas três pessoas. Ela criava uma pirâmide hierárquica entre essas pessoas. E aí, então, todas essas pessoas eram clientes dela. E olha só que interessante, né? Lembra em leis anteriores que nós conversamos sobre você estruturar as coisas em uma pirâmide, você conseguir colocar as pessoas em uma hierarquização? Pois é, ela fez isso daqui. E olha só que interessante como ela dava as opções, né? Em vez de a pessoa que está payeur, que é pagando, né, conseguir o que quiser, não, essa pessoa podia até pagar, mas a condição era que a Ninon só ia se deitar com ela, com essa pessoa, se a Ninon quisesse. E aí, então, ela colocava, então, o payeur numa situação de submissão. Por quê? Porque independentemente de quanto ele estivesse disposto a pagar, o acordo era que ela realmente só ia se deitar com ele se ela quisesse, se ela fosse conquistada, se fosse da ideia dela. E aí, então, pode ser até um pouco contraintuitivo você pensar, olha só, o cara tá pagando pra não se deitar com ela? Cara, exatamente. Por quê? Porque ela conseguiu entender que existia o gatilho psicológico da conquista dentro do próprio coração do homem. O homem, ele quer conquistar as pessoas, né? Ele quer se sentir no poder de estar conquistando. Então, mesmo que ele pagasse, ele estava conquistando e isso tornava ela mais valiosa. Só que aí existe um outro subgrupo, que era os martis, né?
que eram pessoas que não pagavam, mas também eram pessoas que não tinham acesso a ela nesse sentido mais sexual, digamos assim, né? Os mártires eram pessoas que iam até ela para escutar as sabedorias dela, para escutar sobre a vida dela. Ela tocava um instrumento também, era alaúde, se eu não me engano. Eu vou até dar uma olhada aqui. Exatamente, era alaúde e estar em companhia das mentes mais vibrantes do período. E aí então, essas pessoas, elas estavam sempre ali na rede de contatos da Ninon. Só que elas não tinham nenhum privilégio sexual com ela. Só que existia algum momento em que uma dessas pessoas, os martis, eles seriam escolhidos, né? Então, uma delas seria escolhida a ser um favorito. E aí, essa era a maior dádiva possível, né? Porque você, entre todas as pessoas dos martis, seria escolhido como um favorito, que seria a pessoa que não pagaria, que era escolhida por Ninon e que teria tudo que ela poderia oferecer dela para aquela pessoa e por vontade dela. Olha só que interessante. Então, ela criava um canal de dependência entre os martis que eram, em algum momento, eles poderiam chegar a se tornar favoritos, mas poderia ser que esse momento nunca chegasse. Olha só que bizarro, olha só que interessante, né, o esquema que ela criou. E assim ela criou uma cadeia, um elo muito grande em que ela realmente se tornou muito poderosa. Mas perceba, o que isso aqui tem a ver com o tema? Porque o que isso tem a ver é justamente o que a gente está conversando sobre dar as opções. Ela, dentro do serviço dela de juntar dinheiro para o que ela queria fazer, né? Em vez dela se submeter a ter as opções dadas pelos outros, que seriam os paiês, não, ela simplesmente fazia o contrário. Ela criou essa estratificação e agora ela que dava as opções. Ela que fazia o que ela quisesse fazer. As outras pessoas, elas se sentiam agraciadas de estar na presença dela ou de estar pagando ou também de, em algum momento, poder ser escolhido por ela. E aí, então, beleza, você já entendeu que controlar as opções é um importante gatilho psicológico. Você já entendeu que as pessoas vão usar isso contra você. Você já entendeu que você tem que se precaver. Ok. Então, vamos entender como que isso daqui pode ser aplicado contra você e se em algum momento, numa negociação, você precisar aplicar para você conseguir um emprego melhor, para você conseguir uma renda melhor, para você conseguir colocar mais dinheiro dentro da sua casa, para você conseguir colocar um prato de comida dentro da sua casa, para você conseguir melhorar a qualidade de vida da sua família, dos seus filhos, então aí sim é justificável. Novamente, tudo que a gente for falar aqui nesse canal, você não vai utilizar para o mal, beleza? Você vai utilizar sempre para o bem, você vai utilizar sempre para você realmente fazer as coisas darem certo na sua vida sem prejudicar ninguém, tá? Então esse é um compromisso que a gente tem de você realmente aplicar todo esse conhecimento da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém. A primeira opção que você tem de você controlar as opções é você entregar a estratégia que eu chamei de a preferida, digamos assim, né? Tá bem escrito no livro, mas eu coloquei esse nome porque eu achei que é mais interessante, né? Existe um filme chamado... Deixa eu ver o nome. Eu achei aqui, ó. Ele é um filme de 2008 e ele é do Adam Sandler, se eu não me engano. Isso. E aí ele chama Zohan, um agente bom de corte. E quando eu coloco a preferida, é justamente por conta de que quando eu estava lendo o livro, eu lembrei desse filme. O que o Zohan faz? Em determinado momento, dentro do filme, ele tá, se eu não me engano, num voo, tá? É um filme de comédia, não é um filme muito engraçado, mas é um filme de comédia. Ele estava dentro de um voo, e aí, então, tinha acabado a opção de frango. Então, eu acho que eles tinham várias opções, tinha a opção A e tinha a opção B também. E aí, o ponto todo era que a companhia tinha que entregar as duas opções, as pessoas têm que escolher entre as opções. Só que uma dessas opções tinha acabado por algum motivo que eu não me recordo, porque eu assisti esse filme faz muito tempo. E aí, simplesmente na época, eu deveria ter por volta de uns 16 anos, 17 anos, então faz bastante tempo, eu lembro de ter visto essa cena do Zohan e falado, cara, genial, né? E por mais que às vezes as pessoas passam por essas cenas despercebidas, desde muito pequeno eu sempre gostei desse tipo de jogada, né? E olha só que interessante essa jogada que ele fez. Ele sabia que só existia a opção A. Ele precisava, então, oferecer a opção A para os outros consumidores do avião. E ele não poderia dizer para eles que a opção B não estava mais em cardápio. O que ele fez, então? Ele pegou e falou assim, olha, a minha opção A para você comer hoje na janta, é um frango à milanesa, por exemplo. Certo? Que às vezes nem era tão bom. Não lembro se era essa mesma comida, mas assim, a ideia é essa. E a opção B, ele colocava uma coisa tipo assim, bem bizarra. Tipo assim, isso daqui é uma carne de lula mal passada com fungo, por exemplo, assim, ó. Carne de lula mal passada com fungo e apodrecida por 10 dias, por exemplo, assim. Ele colocava uma opção, tipo, tão bizarra que a pessoa fala assim, apodrecida, mal passada, com fungo, não sei o que. Não quero. Não quero essa opção, eu quero a outra. E a pessoa ficava feliz em escolher a outra opção. Por quê? Porque ele foi dado duas opções e ela escolheu alguma opção. Diferente de você chegar nela e falar o contrário, que é falar, olha, eu só tenho essa opção aqui, toma. E ela vai se revoltar. Mas eu quero a outra opção, por que não tem outra opção? Eu paguei por duas opções. Então, novamente, muito interessante você usar a tática a preferida. Então, quando isso acontecer com você, não de maneira tão bizarra quanto no filme, né? Mas perceba que às vezes você pode estar caindo no golpe do controle de opções da tática a preferida.
Ponto número 5, você pode usar também a tática aparente o contrário, né? Então isso daqui eu não pensei nisso, obviamente, mas o livro traz essa ideia, que é justamente a ideia de você lidar com pessoas do contra. Então se você é um adulto tendo que lidar com uma criança que é do contra, você pode utilizar essa tática que é você falar uma coisa que você não gostaria que ela fizesse, porque ela vai fazer justamente o contrário do que você falou, que era no final o que você queria. E aí ele traz então, gente, a cena de um médico, se eu não me engano. E aí a grande ideia é que o médico falava assim, ó, Dr. Erickson começava a mandar alguns pacientes ter uma recaída na terapia dele. E aí, esses pacientes, então, escolhiam evitar a recaída, o que, é claro, era exatamente o que o Dr. Erickson queria. Aí ele fala o seguinte, abre aspas, esta é uma boa técnica para usar com crianças e outras pessoas voluntariosas que gostam de ser do contra. Force-as a escolher o que você quer que elas façam, aparentando preferir o contrário, fecha aspas, né? Então, assim, a grande ideia é que talvez você tenha que lidar com isso em algum momento. Eu não tenho paciência, tá? Para lidar com pessoas do contra. Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa, deixa ela. Mas em algum momento, provavelmente, você vai ser um líder de uma grande multinacional, receba essa ideia na sua mente. Você vai ser um cara extremamente de sucesso, você vai ter que lidar com funcionários assim. Então, talvez é interessante que você saiba conduzir esse processo tudo, beleza? Ponto número 6, cronologia reduz opções, né? Isso daqui eu chamei dessa maneira, tá? O livro chama de outra maneira, mas eu chamei dessa maneira porque é a forma que eu tenho pra lembrar e a forma que eu acho que é interessante de lembrar desse caso, né? Qual que é a ideia? A ideia é que quando você reduz as opções do seu comprador ou de alguma pessoa que você quer que dê uma resposta pra você, com base na cronologia, ou seja, com base no tempo, você consegue que essa pessoa te dê uma resposta mais rápida, né? Então, um exemplo que ele dá no livro é que as pessoas iam comprar quadros, então elas chegavam para ver o quadro, viam o preço, no dia seguinte elas voltavam, aqueles quadros não estavam mais disponíveis, estavam disponíveis outros quadros um pouco piores, e esses quadros um pouco piores tinham um preço mais elevado. Elas não gostavam, iam embora e voltavam no outro dia, e aí novamente existiam quadros menos bonitos, com preços um pouco maiores também. Então, você cria que essa cronologia de que conforme o tempo vai passando, os quadros bons vão sendo comprados e os quadros ruins vão ficando e o preço vai aumentando. E aí você cria então a cronologia de que se esse quadro aqui parece ruim, os que estão por vir agora, nos próximos dias, serão piores, então é melhor eu adquirir agora. Da mesma forma, eles utilizam isso com você quando você vai fazer uma compra online, você vai fazer algum tipo de compra. Olha, o desconto é até tal dia. Olha, o desconto é nos próximos 15 minutos. Olha só, você vai ter uma condição especial se você fizer parte das 100 primeiras pessoas que adquiriram um produto. Então, quando você reduz as opções com base no tempo, você cria uma sensação de urgência para a pessoa te dar uma resposta, para a pessoa te dar uma certeza se sim ou se não, se ela vai adquirir, se ela não vai adquirir. Então, isso aqui é muito importante porque, além de você poder utilizar isso daqui para você conseguir uma resposta de algum comprador seu, no seu futuro, você também pode usar isso daqui a seu favor. Quando alguém te coloca uma promoção, você pode pensar o seguinte, falar, olha, parece realmente uma promoção boa, mas eu não estou no momento de adquirir ela. Mas por mais que eles me coloquem uma urgência em relação ao tempo, reduzindo as minhas opções, eu não vou adquirir porque eu vou esperar uma outra promoção, porque em algum momento vai existir. Não é a última vez que eu vou ver essa promoção. Então você entende que realmente você não vai comprar aquilo naquele momento. E eu já usei isso várias vezes, nós vamos falar sobre isso. Eu já usei isso para economizar dinheiro várias vezes e nós vamos falar sobre isso em um livro que eu tenho aqui, que chama Enviesados, tá? É um livro muito bom e a gente vai conversar sobre ele mais lá na frente, nos próximos vídeos desse canal, beleza? Ponto número 7, né? Medo mais terror é igual atitude. E aí, então, ele traz várias opções ali dentro do livro, só que eu fiquei refletindo, porque a minha ideia, realmente, o meu papel aqui é ficar refletindo sobre as coisas, né? E o que eu refleti é o seguinte, cara, da mesma forma que o medo mais um terror pode levar a uma atitude, essa atitude pode ser em qualquer esfera do mundo, né? Só que por que não fazer sentido, né? Porque pra mim fez muito sentido, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se faz sentido pra você também. Esse conjunto medo mais terror igual a uma atitude funciona muito bem como gatilho em emoção e em relacionamentos. E por mais que pareça algo estranho, eu vou te explicar o que eu pensei sobre isso e você me coloca aqui nos comentários se você concorda ou não comigo ou se você tem uma visão diferente, né? A grande questão é, eu, por exemplo, venho percebendo durante várias décadas, venho percebendo durante vários anos em que eu vejo meus amigos entrando num relacionamento, indo para outro, outros entrando, saindo, outros entrando e ficando num relacionamento. O quanto que alguns relacionamentos eles são movidos realmente no medo e no terror, que na verdade não é algo ruim, né? Na verdade é aquela sensação de urgência de, olha só, eu estou com medo de perder essa pessoa porque ela é uma pessoa legal, mas eu não tô com a sensação de urgência dela, de pedir ela em namoro ou de ter alguma coisa séria com ela, porque tá muito legal, ela tá gostando de mim, eu tô gostando dela, eu não estou com urgência. Mas aí quando envolve a sensação de terror,
terror, que é às vezes essa pessoa ir pra uma festa, às vezes essa pessoa estar com outra pessoa, às vezes você acreditar que essa pessoa pode se interessar por outra, voando junto o medo e o terror, junto a atitude. Então essa pessoa, ela vai ser pedida em namoro muito em breve. Eu percebi esse padrão ser repetido várias e várias vezes, né? E é por isso que eu evito completamente esse padrão, né? Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás disso. E se isso não for dar certo, não é realmente pra mim. Mas eu evito o padrão de medo e terror porque qualquer emoção, nós já conversamos sobre isso em dias anteriores, em vídeos anteriores. Qualquer emoção que sobrepõe a sua razão, faz uma inibição do córtex pré-frontal, você vai tomar uma decisão que talvez seja ruim. Então, normalmente, eu já tomo atitude na minha cabeça antes e depois eu vou só confirmando se realmente é aquilo que eu quero. Então, eu dou o tempo ao tempo, tenho paciência para confirmar se é aquilo que eu quero e aí sim, aí beleza. Aí quando as condições são propícias dos dois lados, aí eu tomo minha atitude. Então, é muito interessante porque se você tem um medo de alguma coisa acontecer e você tem um terror logo em seguida, você vai tomar uma atitude, né? E foi um exemplo que eu quis trazer pra cá pra gente realmente discutir se pra vocês faz ou não faz sentido. Mas pra mim isso acaba fazendo sentido pelo padrão que eu venho observando em vários relacionamentos distribuídos por todos os meus últimos anos de vida, assim, que eu vi amigos entrarem e saírem de relacionamentos e entrarem novos e depois ainda os que só entraram e ficaram e tão felizes por aí. Bom, de qualquer maneira, esses aqui são 7 pontos que eu queria trazer pra vocês e eu tenho certeza que isso daqui te agregou de alguma maneira. E é por isso que você vai deixar então o like aqui embaixo pra me ajudar também, porque já que eu estou te ajudando, você vai me ajudar também a conseguir compartilhar esse vídeo com mais pessoas por meio do seu like. É algo muito simples, é algo muito rápido que você vai fazer aqui embaixo pra você conseguir me ajudar. Dito tudo isso, esse daqui foi meu papo de irmão pra você hoje e a gente se vê então amanhã no próximo vídeo, onde nós vamos conversar sobre o fenômeno da FOMO e como que a rede social te influencia nisso. Então você tem um encontro marcado comigo amanhã no próximo vídeo.